Olá, tudo bem? Nós estamos aqui em mais um episódio do Troncast e hoje nós estamos recebendo a equipe do Data Mediar. Sejam bem-vindos. Obrigado. Eu acho que a pergunta inicial é: o que é a Data Mediar? Bem, a DataMedia é uma plataforma de resolução de conflitos extrajudicial, onde você não precisa utilizar o Poder Judiciário para poder resolver seus conflitos. Então, a gente utiliza a mediação e a arbitragem para resolver conflitos que não foram para o Judiciário ou até o que estão no próprio Poder Judiciário. E a DataMedia, ela entrega um resultado em até 30 dias, com sigilo e sem precisar pagar com custo inicial. Você só paga no final com o resultado jurídico. Muito legal. Como foi que essa ideia surgiu? Assim, a gente vai fazer essa plataforma, vai acontecer, porque ela é privada, certo? Sim, a ideia da gente é justamente a privatização da justiça. A ideia surgiu porque, no final de 2023, eu fiz uma viagem e nessa viagem eu tive um insight para poder montar um curso de formação em mediação e arbitragem com o meu irmão, que foi durante 10 anos diretor-geral da Câmara de Mediação e Arbitragem da OAB. E ele atuou lá, montou o projeto, quem iniciou o projeto lá foi ele. E quando eu voltei dessa viagem, eu voltei com a ideia de trazer o conhecimento dele do curso que ele já ensinava presencialmente online. E aí a gente passou 2024 inteiro formando profissionais online. Só que o que aconteceu? À medida que a gente ia formando os profissionais, surgiu-se a necessidade de gerar resultado para esses profissionais. E aí a gente tinha criado um curso, né, que é Monetize Conflitos, e a gente criou o programa Monetize Conflitos, onde o final do curso era você atuar dentro de uma câmera, que era a câmera Data Mediar. Só que quando a gente foi evoluindo, a gente percebeu que a gente poderia fazer algo muito maior. E aí foi daí que surgiu a ideia da plataforma, sair da ideia de uma câmara de mediação e arbitragem privada para uma plataforma de mediação e arbitragem. E aí o que foi que a gente fez? Nós pegamos os profissionais que a gente formava e os conflitos que a gente recebia e entregava dentro da metodologia do meu irmão, do Ivo, para poder resolver esses conflitos. E aí foi daí que surgiu a ideia da plataforma. E aí a gente fechou as portas, digamos assim, no início desse ano, de 2025, para poder entender como é que a gente faria. Testou o MVP dessa ideia em maio, através de um formulário, e através desse formulário do Google, a gente conseguiu resolver dois conflitos. Foi quando a gente viu que funcionava. E aí a gente, não, realmente dá para fazer a plataforma, vamos começar a fazer a plataforma. E a gente lançou ela dia 9 de junho. Ontem, dia 9 de outubro, nós fizemos 4 meses de plataforma. E hoje ela está funcionando Então, a 100%. novidade, né? Acabou 100%. de chegar. Acabou de chegar, Aham. literalmente. É para o público em geral, assim, entender o que seria a mediação e a arbitragem, porque às vezes a gente fala e algumas pessoas podem não saber o que é isso de fato. Então, são basicamente duas maneiras de resolver conflitos. A mais tradicional delas é o poder judiciário, onde a pessoa que tem um problema, ela vai procurar o advogado, para o advogado elaborar a petição inicial, protocolar na justiça, e um terceiro, que é o juiz, através da jurisdição estatal, resolver aquele problema, dar solução através da lei. A mediação também é uma maneira de resolver problemas, conflitos, só que ela vai, a semelhança do juiz vai ter a presença de um terceiro imparcial, alheio ao conflito, que não vai estar nenhum dos lados, sendo de um quanto do outro, só que o mediador, ele vai ajudar através do diálogo, né, através de umas técnicas aplicadas, de uma metodologia, a solucionar aquela questão. E a diferença é que o mediador, ele não vai propor soluções, ele não vai dizer quem está certo, quem está errado, e quem ganha e quem perde. A própria solução vai emergir das pessoas que procuraram o próprio instituto. Então, vai ser trabalhadas diversas propostas de resolução, vai ser eleita uma delas, que vai ser redigida num acordo escrito com validade jurídica. Esse é o principal diferencial, Eu porque... acho que é uma dúvida muito grande. Você falou com validade jurídica, né? Eu Perfeito. acho que é muito interessante para o público, para eles entenderem que apesar de ser uma plataforma, que apesar de não estar no judiciário, porque a gente tem um pouquinho de Perfeito. dificuldade de entender, né? Uhum. Essa parte tem validade jurídica, sim. Sim, perfeitamente. É um acordo que ele vai ser escrito, vai ser assinado
pelos mediantes, pelas partes, mais o mediador, podendo também ser assinado por mais 2 testemunhas. Nisso ele já ganha uma validade, juridicamente falando, como um título executivo extrajudicial. Caso tenha algum problema naquele contrato, uma parte não cumpra a sua obrigação, pode ser pleitada uma execução, mas recomenda-se que a gente sente para fazer uma nova mediação para entender melhor o acordo e ajustá-lo. Só que com a nossa experiência prática, nós temos percebido que dificilmente surgem essas demandas, não retornam mais, porque como as próprias partes em conflitos elaboraram a solução, elas já estão plenamente satisfeitas. Por exemplo, no modelo tradicional do judiciário, uma parte que sente que saiu prejudicada com a decisão do juiz, ela vai o quê? Ela vai recorrer, vai apelar. Nisso já vai ter um novo julgamento que vai trazer mais custos e mais demora. Com a mediação, não. Ela participou da resolução, ela está plenamente satisfeita e a vida que segue, digamos assim. Aí eu fiquei pensando aqui, né? As partes vão chegar a uma resolução de conflito. O ser humano uma coisa assim muito difícil de lidar. Então eu queria entender quanto tempo em média leva para que, por exemplo, um problema seja resolvido. Assim, depende muito do nível de complexidade daquele conflito. Recentemente, a gente fez um inventário de 9 irmãos. O tempo médio de um inventário na justiça é de 2 anos. Inclusive, o mediador que resolveu esse caso foi até o professor Ivo, que é detentor da metodologia que a gente utiliza. E ele conseguiu resolver em 2 semanas. Foram 6 Gente, sessões. peraí, olha, tá bom? Eu sou advogada, eu sei o que é inventário, quem passou já sabe o que é. Tem inventário aí rolando há anos. Foram quantos dias? 2 Foram semanas? 6 sessões. 6 sessões. 2 semanas. 2 semanas. Isso. E as partes. Ó, eram 9 pessoas, Aham. 9 advogados. Tinha até, se eu não me engano, tinha até corretor envolvido, assim, um nível de complexidade altíssimo. Aham. E ele conseguiu resolver por conta da metodologia que ele utiliza. Excelente. Então, E assim- quais são as demandas que mais chegam? Por exemplo, você citou inventário, né? Sim. Que é uma coisa que a gente vai na justiça Sim. e demora muito e prejudica muito. Porque, por exemplo, quando tem imóvel, a gente vê defasagem aí de imóvel até todo Muito mundo tempo. resolver o problema. Então, assim, quais são as demandas que chegam para vocês ou que podem chegar? Ó, vamos lá. A gente pode resolver quase todo tipo de conflito. Os tipos de conflito que a gente não pode resolver são penal, público, previdenciário e tributário. Em geral, são conflitos que envolvem o próprio poder público, né? Mas crimes de menor potencial, por exemplo, pode resolver. Público e privado também pode resolver. A questão é que na nossa plataforma a gente evita esse tipo de caso justamente porque nós queremos gerar o resultado em 30 dias. E por conta disso, a gente evita pegar esse tipo de conflito. Mas a Aí, gente pega... aí vocês direcionam mais para causas, por exemplo, como inventário. Basicamente, são os direitos que podem ser disponíveis, ou seja, Aham. podem ser transacionados. Então, A briga do vizinho, viu, gente? este é um A briga exemplo. do vizinho é um ótimo exemplo. Esse é o exemplo. Outro exemplo são questões familiares ligadas ao divórcio. Então, não são raros os casos em que a gente resolve o divórcio, a pensão alimentícia, a guarda, o retorno para o nome de solteiro. Pensão alimentícia é uma demanda gigantesca. Pois é, são conflitos já bastante tradicionais, solucionados através do Instituto de Mediação. Então, basicamente, são direitos disponíveis. Inclusive, o poder público também utiliza o Instituto para solucionar conflitos, seja conflitos sindicais, seja conflitos contratuais envolvendo por exemplo, PPPs, parcerias público-privadas. Inclusive, esse é um instituto também que é exigido para fixação de acordos internacionais. Algumas empresas, para fechar contratos com o Brasil, exigem a cláusula da mediação em seus contratos. E já é uma Verdade. prática internacional. Aqui no Verdade. Brasil é bastante novidade. E eu acho que é um ponto também que a gente merece também ser trabalhado aqui no nosso diálogo, é a questão do desafio, né, Alaine?
que a gente enfrenta, que é a própria paradigma da cultura da sociedade brasileira. Perfeito. Quando tem um conflito, eu vou procurar um advogado para entrar na justiça. O juiz vai decidir aqui. É uma frase clássica. Eu vou te muito. processar. Vou Eu vou te processar. processar. Essa Entendi. é a Eu vou atrás saída. dos meus direitos. É a E única essa saída. saída acaba sendo, às vezes, muito demorada e muito custosa para a pessoa. Perfeito. Então, a pessoa acaba gastando muito com advogados, com recursos, com tudo. A plataforma de vocês consegue melhorar esse preço desse processo? Sim, assim, como a gente está falando, no caso da nossa plataforma, a gente gera resultado em 30 dias. Você vai ter um resultado positivo ou negativo, porque pode acontecer. Uhum. A gente não cobra no início do processo, a gente só cobra ao final do procedimento com resultado jurídico. E assim, só para fechar um looping, você falou sobre essa questão de quais são os tipos de casos que a gente mais recebe. Hoje a gente está focado em 4 nichos, que são imobiliárias, construtoras, escolas, faculdades e escritório de advocacia. Por que que a gente pega esse tipo de situação? Porque a gente entende que são casos que a gente pode resolver em maior volume e que a gente pode gerar um resultado muito mais rápido. Apesar de que a gente fez esse inventário, a gente pega a questão de pensão, hoje o que a gente está pegando bastante são questões de dívidas, questões trabalhistas também a gente pega. Questões de dívidas que demoram muito a Perfeito. serem resolvidas por empresa, né? Que a gente, quando dá a entrada numa ação, aí vai. Eita, aí vocês A conseguem gente acompanhar, né? consegue acompanhar. E, Chegar a uma assim, resolução. é interessante porque o feedback que a gente recebe é muito legal, porque muitas vezes, quando a gente envolve a justiça, que você entra com o processo, a outra parte que está sendo entrada com o processo, vamos dizer, que está sendo processada, ela se sente muito mal e lesada. E hoje mesmo a gente estava aqui e a gente recebeu o depoimento de uma pessoa que ela tinha sido processada, vamos dizer assim, e ela estava muito feliz porque ela conseguiu resolver o problema dela. E a gente tem um caso muito emblemático, que foi um caso de uma pessoa que entrou na plataforma, que ela estava devendo, né? A pessoa que processou ela era advogado, ele já tinha recebido a sentença do juiz, só que essa pessoa que entrou na plataforma, ela não tinha condição de pagar. E ela estava com as contas bloqueadas, ela não tinha paz porque não conseguia pagar. E aí o que aconteceu? Ela entrou na plataforma, a gente conseguiu resolver o caso dela, tirou da justiça, vamos dizer assim, aquele caso. Ele conseguiu pagar e quando a gente entrou em contato com o advogado, ele falou assim, mas por que eu vou entrar na plataforma, resolver na plataforma de vocês, você já tem uma sentença do juiz? Aí o mediador treinado, ele pegou e colocou, sim, mas você está recebendo? Exatamente. Então, o que Então é aconteceu? Ele melhor. trouxe, a gente conseguiu resolver na nossa plataforma, ele negociou, como bem colocou o Josafá, como ele fez parte da composição, todo mundo ficou muito feliz. Porque quando a gente fala de processo, a gente sempre fala dois lados brigando, né? É como a gente entende o processo. E a arbitragem, ela vai ter dois lados conversando. A ideia é essa, não é? Perfeito. Então você não se sente, como você falou, ofendido, porque ser processado, você não tem como você dizer assim, tô me sentindo bem porque eu fui processada. Mas me chamaram para resolver um problema, Agora, melhor, assim, né? só um detalhe importante, porque você falou arbitragem. A mediação, como o Josafá bem colocou, ela acontece com um terceiro imparcial que não faz parte da composição. Certo. Na arbitragem é como se fosse um juiz mesmo, é um juiz privado, que ele vai dar a sentença. Só que um detalhe é que, na nossa metodologia, o árbitro, ele utiliza muitas técnicas de mediação. Então, apesar de que o árbitro, na nossa metodologia, ele vai dar a sentença, ele utiliza técnicas onde as partes, o requerente e o requerido, eles fazem parte da composição, eles não só sentem como, de fato, eles fizeram parte da sentença do juiz. Acompanham, Entendeu? né? Exatamente. Então eles. Só para recapitular, na mediação, o terceiro, vamos supor, você e o Josafá estão fazendo parte de um conflito. Eu, como mediador, não posso intervir. Intervir. Você Eu vou vai conduzir mediar, vocês pra chegar no conduzir, para a gente ficar numa boa, Exato. resolver. Agora o árbitro não.
O árbitro ele vai dar a sentença. Ele Só vai que- escutar as duas Perfeito, partes, não é perfeito, isso? Perfeito. E vai dar uma Perfeito. E aí, sentença no caso, de forma imparcial. eu como árbitro, eu daria a sentença. Só que na nossa metodologia, eu não vou só disputar e vou dar a sentença. Não. Eu vou tentar fazer com que vocês se sintam parte da composição daquela sentença que eu vou proferir. Eu quero Ah. pegar como gancho também o que o Alain está falando, porque isso também é um serviço social, porque quer queira, quer não, uma consequência que a gente acaba alcançando é a pacificação social, que é um fim do próprio Poder Judiciário. E aí eu quero oportunizar também para esclarecer e ilustrar mais ainda como essa nossa prática, essa nossa ideia é muito bacana e ela surte muito efeito, porque existem basicamente 5 maneiras de você resolver conflito. A primeira é a Isso da é muito legal. autotutela, né? Então, quando eu tenho um problema com alguém, eu posso resolver na porrada, é a lei do mais forte. É o mais primitivo, É, mas não é se uma deve, maneira, não mas se às vezes é deve. necessário. É, em situações bem adversas, devemos pontuar. Mas se a gente caminhar mais um pouquinho, evoluir, a gente pode negociar. Eu posso ir lá através do meu desafeto, digamos assim, uma pessoa que eu tô tendo um conflito. Vamos lá, vamos resolver assim, assim, assado. E vamos fechar um acordo. Pronto, resolvi. Agora, se eu não conseguir resolver através de uma negociação, aí eu Aqui no preciso de Brasil, como é que ajuda. é? Você vai direto pra justiça, né? É. Não negociou, vai direto pra justiça. Aí Mas tem essas outras etapas. Justamente, tem outras etapas, que pode ser a mediação, a conciliação, a mediação, a arbitragem e a jurisdição, que é através do juiz. A gente já conseguiu, ao longo aqui desse nosso diálogo, esclarecer e ilustrar um pouquinho do que é a mediação, o que é a arbitragem, mas percebam que o Poder Judiciário, nessa escala, ficou em último lugar. Ficou Então, como ele é último é o recurso. último recurso E para isso você também procurar. faz um bem para o Poder Judiciário, que está abarrotado de processos que poderiam ser resolvidos de outra maneira, de uma maneira mais simples. Então a gente tem uma quantidade muito Você grande tem e noção por de quantos isso processos tem hoje tramitando no não, judiciário? mas eu quero Cerca de saber. 80 milhões. Só no ano passado, 80 milhões de processos, vocês tá, podem gente? pesquisar aí, tá, gente? Então, É assim, muito se a fácil gente achar. tirar um número do pouquinho das CNJ. brigas, se a gente tirar um pouquinho e a Só no gente ano entra... passado entraram 39 milhões de processos. Mas sabe qual é o dado que mais assusta? Ah. 63% dos conflitos nem chegam aí pra justiça. Ou seja, você desiste antes mesmo de tentar resolver. Entendeu? Deu Sabe por que que isso entrada. acontece? Porque uma situação simples, como a batida de carro, quando você pensa em resolver no judiciário, você já pensa que é impossível de resolver. Entendeu? Então você deixa de colocar esse problema que poderia ser resolvido na justiça justamente porque você entende que custa caro, não só a questão financeira. E aí A eu vou te burocracia. dar Ninguém uma quer informação muito burocracia. legal também que vai te assustar. Nós temos cerca de 213 milhões de habitantes, a última vez que eu tinha visto. Posso estar errado, mas são mais de 200 milhões de habitantes. Sabe quantos juízes nós temos para resolver problemas de mais de 200 milhões de habitantes? Você tem noção? Não tenho noção, mas eu tô com medo da resposta. Menos de 19 mil juízes. Se a gente pegasse os 80 milhões de processos que tem na justiça hoje e entregasse para os juízes resolverem, e eles resolvessem um conflito por dia, todos os dias, sem parar, trabalhar sem parar, igual uma inteligência artificial, demoraria mais de 11 anos para poder resolver, daria mais de 4.200 processos por juiz. Eu não aguentaria esperar 11 anos para ver o resultado. E aí o advogado fica recebendo aquela mensagem: doutor, meu processo. Tá lá. Tá lá. E ele não tem culpa, o juiz não tem culpa. Não A tem gente que tá como. É formando o o judiciário, sistema que realmente a gente precisa sair. Às vezes assusta sair do tradicional, buscar inovações, mas às vezes realmente é aquela coisa. Já acontece em outros países e vai acontecer aqui, querendo ou não, porque não vamos conseguir abarcar essa demanda. Mas eu vou te dar uma informação bem interessante. Lá nos Estados Unidos, eles utilizam a mediação desde 1970. Lá já é uma prática comum, antes de ir para o judiciário, como bem colocou o Josafá, passar por todas essas fases, só vai para a justiça mesmo quando não tem jeito. Então, o que acontece? Aqui no Brasil já não é assim. Você já vai direto. Vai direto para o judiciário. Então, assim, essa solução, vamos dizer assim, de uma plataforma como a gente está trazendo, acaba sendo uma peculiaridade da nossa necessidade, entendeu? Então, a gente está saindo literalmente por uma necessidade da nossa própria sociedade e é algo que a gente vai exportar lá para fora.
Pode ter certeza. E é algo que é benéfico, né, gente? Sem É dúvida. menos tempo, menos trabalho, menos dor de cabeça, menos dinheiro, É uma porque querendo solução ou não, é uma ganha-ganha. solução. Bom para Então, todos. assim, eu acho que para encerrar, a gente podia perguntar como a gente tem acesso a essa plataforma, o que é que a gente deve fazer. Eu tenho um conflito e eu quero resolver meu conflito através da arbitragem. Eu procuro como? Olha, é só você colocar. Se você colocar no Google data mediar, você vai achar imediatamente é a primeira que vai aparecer lá, mas é só colocar data mediar, com R no final, .com.br. Tanto no Instagram quanto no seu browser lá para pesquisar o site. Você vai cair direto na nossa plataforma ou direto no nosso Instagram. Você pode, em 3 minutos, registrar um caso, né? Muito simples o procedimento. E a gente vai estar à disposição, caso você queira falar também, tem um botãozinho para poder falar diretamente com a gente, tanto no Instagram quanto na nossa plataforma. Excelente, gente. Pois foi um prazer recebê-lo. Se vocês Obrigado. quiserem acrescentar mais alguma informação, mas eu acho que a gente Só agradecer a oportunidade e o espaço. Pra foi falar de um assunto tão maravilhoso. importante. Estamos no evento de tecnologia e inovação, então a gente está trazendo inovação e tecnologia ao mesmo tempo. E é uma pauta que tem que ser levantada, né? Porque a gente tem que sair do tradicional para a gente conseguir entender que nem sempre a forma tradicional de se resolver é a melhor forma. Perfeito. Isso aconteceu com o Uber, bater a cabeça até todo mundo começar a pegar Uber. Hoje todo mundo anda com Uber, né? Mas no começo, gente, é uma loucura. Imagina a primeira pessoa que utilizou o Uber, que utilizou o Mercado Livre, o Airbnb, o iFood, como é que não foi utilizar, né? Será que tudo Assim. não vai sumir quando entrar nesse carro? Deve ter sido mais ou menos assim. Pois foi um prazer, muito Obrigado. obrigado. Obrigado.